Hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês um estudo que fala da gente realmente confiar e ter fé em Deus, né? Nós sabemos que Deus, Ele é o único que pode fazer todas as coisas. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acredito que essa história nos traz um pouco para o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Porque a gente está vivendo um momento de... A gente não sabe o que vai ser do outro dia, a gente não sabe quando a gente acordar, como que vai ser, todas essas mudanças bruscas que a gente está tendo, né? Novamente estamos num confinamento, mas eu acredito que se a gente confiar, se a gente buscar, se a gente aprender, orar, clamar a Deus, eu tenho certeza que toda essa situação, no momento correto, Deus vai mudar. Sadraque, Mesaque e Abednego passou por um momento na vida deles em que o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro, né, uma estátua de ouro, e ele decretou que na Babilônia todos teriam que se curvar para essa estátua, todos teriam que adorar essa estátua. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se negaram a adorar a essa estátua, porque eles acreditavam num Deus vivo, né? Eles buscavam nesse Deus vivo. Então, eles se sujeitaram até mesmo a serem mortos, porque o rei tinha decretado que todos que se negassem a se curvar a essa estátua seriam queimados numa fornalha. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, por não ter aceito se curvar, né, a essa estátua, o rei, ele decretou que os três fossem jogados dentro de uma fornalha. Só que o rei, ele ficou tão nervoso de saber que Sadraque, Mesaque e Abednego não iriam se curvar, que o rei chegou e chamou os três e falou para eles, né? Qual é o Deus que tem o poder de te salvar, de salvar vocês três, né? Dessa fornalha. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 3,18, disse: Mas se ele, Deus, não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego simplesmente confiaram. Simplesmente eles tiveram fé que Deus, ele era capaz de livrar eles daquilo. Mas se Deus não quisesse, ele também não iria livrar, né? Igual tem uma parte, uma música que diz, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas. Então a gente tem que aprender a confiar e realmente entregar nas mãos dele que o melhor ele vai fazer, ele vai cumprir. É ter fé, é crer, é confiar. Então o rei, ele ficou tão nervoso, tão irado com essa resposta e com essa atitude dos três, que ordenou que eles fossem jogados na fornalha, e a fornalha, ela foi aquecida muito mais do que sempre era. Então, e ainda o rei pediu para que amarrassem os três, porque creio eu que na cabeça dele, ele queria ter certeza que os três não escapariam dali. Já que duvidaram, já que retrucaram com o rei e não aceitaram o que o rei estava propondo para eles, de se curvar àquela imagem, então ele queria que os três fossem queimados na frente de todo mundo ali, né? Tipo, para a ordem dele ser mantida, para que ninguém mais fizesse o que os três fizeram. E aí os três foram jogados dentro da fornalha. E o rei, ele não acreditou, porque quando ele olhou para dentro, ele até chamou pessoas e perguntou: não foram 3 homens que foram jogados dentro da fornalha? Porque o rei, ele não estava mais vendo 3, ele estava vendo 4 homens. E esses 4 homens andavam e circulavam dentro da fornalha. E ele não estava acreditando no que ele estava vendo. Então, ele mandou com que os 3 homens
né, ele ordenou: Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam de dentro da fornalha. E quando os três saíram dali de dentro, sem um fio de cabelo queimado, sem cheiro de fumaça, a única coisa que o rei pôde fazer foi acreditar que realmente o Deus que os três serviam, sim, este era o Deus verdadeiro. Então, o rei, ele foi obrigado a reconhecer que nenhum outro Deus teria a capacidade de fazer o que o nosso Deus fez. Se até o rei, né, que acreditava em outros deuses, construiu uma imagem, né, de ouro para que todos se curvassem, né, e ele foi obrigado a acreditar, porque ele viu com os próprios olhos o que o nosso Deus pode fazer, porque nós também não podemos acreditar. Em Daniel 3, do 28 ao 30, né, diz assim: Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então, depois de tudo isso que o rei viu, né, e ele decretou, eu imagino, né, a situação dele ter que voltar atrás de algo na frente de todo mundo e falar que realmente o Deus verdadeiro era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Aí foi aonde o rei, né, no 30 diz: Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então o que eu quero deixar para vocês é que simplesmente confie. Não fique desesperado, a gente sabe, né? A gente escuta muitas notícias de mortes, que o Covid está se agravando, que os leitos estão sobrecarregados. Mas confie no Senhor. Entrega a sua vida nas mãos dele, independente de qualquer coisa, independente. Se você frequenta uma igreja, se você não frequenta, eu não tô aqui para falar de igreja, eu tô aqui para levar uma palavra de Deus, para acalmar o seu coração. Então, confia, pois eu creio. O Deus que salvou Sadraque, Mesaque e Abednego, ele tá aqui para nos salvar. Basta simplesmente a gente confiar, entregar tudo nas mãos dele e que a vontade dele prevaleça nas nossas vidas. Que não seja feita a nossa vontade, mas sim a dele, porque a vontade dele é a melhor. Então creia, entregue sua vida nas mãos dele. É essa palavra que eu tenho para deixar para vocês hoje. E eu creio que você não vai se decepcionar. Confie, tenha fé e acredite nesse Deus verdadeiro.